Olá, eu sou o Alessandro de Castro, coordenador da área de expansão de unidades e de crescimento dos polos de apoio presencial da Universidade Metodista de São Paulo. E nesse encontro nós vamos falar sobre a implantação do polo de apoio presencial, começando pela caracterização do que é o polo de apoio presencial, qual é a sua funcionalidade, para em seguida nós avançarmos nos detalhes dos espaços físicos e necessidades de mobiliário e de tecnologia que compõem o polo de apoio presencial. Como vocês sabem, os polos de apoio presencial eles são unidades da Universidade Metodista espalhadas em todo o território nacional. Na nossa compreensão, dentro da gestão do negócio da educação à distância, fica cada vez mais reforçada a figura do polo de apoio presencial e a qualidade nos serviços prestados em nível local pelo polo e também da sua estrutura como algo totalmente importante para a qualidade dos cursos de educação à distância e também dos serviços prestados pela universidade. Como eu antecipei, nós vamos falar um pouquinho sobre a caracterização do polo de apoio presencial antes de nós adentrarmos no assunto da implantação e daquilo que compõe um polo de apoio presencial. Olhando aqui no slide, nós temos aqui no esquema algo que reforça a informação que eu introduzi, só aqui selecionando a caneta para o destaque. Então, o polo de apoio presencial ele é encarado como a extensão da Metodista em cada região. E isso foge um pouco daquele conceito que algumas pessoas têm de que a unidade de ensino à distância, no caso o polo de apoio presencial, é apenas uma sala de aula fora da sede da universidade. Esse conceito não se aplica e na nossa prática de anos no exercício da educação à distância, considerando tanto os olhares das necessidades pedagógicas quanto operacionais, essa é uma observação que é latente no conceito da universidade e super importante dentro das relações comerciais e profissionais que nós estabelecemos na constituição do polo. Então, o polo deve ser encarado como uma extensão da Metodista. Cada polo de apoio presencial é a Universidade Metodista da sua região, do seu município, da sua localidade. Esse que deve ser o olhar e o que deve nortear os trabalhos de implantação de polo. Sendo extensão da Metodista, o que acontece no polo de apoio presencial? Então, no polo é o local onde os interessados são atendidos presencialmente por telefone ou e-mail para saber informações sobre a Metodista, seus cursos à distância e metodologias de ensino, bem como efetuarem inscrições e realização das provas do vestibular. Então, quando nós estamos falando de interessados, nós falamos a todo o público externo, vestibulandos dos cursos de graduação e interessados e candidatos para os programas de pós-graduação da Metodista. No polo também, os alunos de educação à distância recebem atendimento acadêmico-administrativo inicial e são orientados sobre os canais para relacionamento institucional e solicitação de serviços. Com esse ponto, nós destacamos a presença do polo, dentro da expressão atendimento inicial, como importante nesse elo de comunicação entre o aluno e a sede da universidade. No polo de apoio presencial, não são emitidos documentos que atestam a escolaridade dos alunos, como exemplo, diretamente. Esses documentos, por uma questão legal, atribuição da instituição certificadora e cabe à Universidade Metodista esse amparo, essa realização. Os alunos eles solicitam esses serviços diretamente para a universidade. Então, no polo de apoio presencial, eles têm o reforço dessa orientação, bem como a indicação para os canais de relacionamento institucional com a instituição para a solicitação de serviços. Da mesma forma, os alunos usam o polo de apoio presencial para entregar e protocolar documentos que precisam ser enviados à sede da Metodista. Então, um aluno necessita, nesse exemplo, dando exemplo a essa afirmação, o aluno necessita entregar um documento que comprove que ele estava afastado por motivo de saúde. Ele vai entregar esse documento no polo. O polo, de posse de um protocolo, de um requerimento oficial, vai receber esse documento e encaminhar para a área da Metodista.
Assim como os alunos eles entregam documentos e protocolam no polo para serem encaminhados para a metodista, eles também retiram documentos que foram solicitados à universidade, como exemplo, declaração de escolaridade, históricos escolares. Esses alunos, o polo não emite esses documentos, mas eles são enviados pela metodista para os polos, e nos polos os alunos fazem a retirada na área de atendimento. Além dos processos de atendimento de vestibular, do público externo e também orientação dos alunos no sentido acadêmico-administrativo, o polo de apoio presencial também é o local onde os alunos participam dos encontros presenciais obrigatórios. Eles vão realizar provas e ter acesso à biblioteca e laboratórios para estudos e pesquisas fora dos dias previstos para os seus cursos. Por que essa abordagem nesse parágrafo, né? Então, além do atendimento administrativo e das outras funções de atendimento ao público externo, nós sabemos, né, pela maneira como a metodista organiza seus cursos, que existem encontros presenciais obrigatórios nos polos. Então, o aluno matriculado em cada polo de apoio presencial, ele vai até essa unidade, onde ele está matriculado, para participar dos encontros obrigatórios conforme a agenda. Nós sabemos que a organização dos cursos de graduação e dos cursos de pós-graduação à distância, que são oferecidos pela metodista, elas são diferentes, mas ambas pressupõem alguns encontros obrigatórios, no caso da graduação, encontros presenciais, e na pós-graduação apenas para poder realizar provas. Mas ambos são efetuados, essas atividades obrigatórias dos cursos são efetuados no polo de apoio presencial. O que nós vamos abordar nessa capacitação para atender essa demanda, o que o polo precisa ter, ou o que compõe o polo de apoio presencial. É importante reforçar que todas essas informações que nós estamos passando aqui nessa gravação de maneira ilustrativa, elas constam previamente em todos os documentos informativos sobre parceria, no contrato de prestação de serviços que a metodista estabelece com o parceiro e nas demais orientações e no nosso portal. Então elas são informações mais detalhadas, mas de algo que já foi antecipado e já previsto dentro dos canais de comunicação oficial da metodista com os seus parceiros para educação à distância. Voltando aqui no slide, nós temos agora uma estrutura, né? Nós já falamos com detalhes daquilo que o polo de apoio presencial ele operacionaliza, e é para justificar essa operação que nós vamos falar da implantação, mas o polo ele tem que ter, para operacionalizar aquilo, estrutura para atendimento ao aluno, as telesalas, os laboratórios de aula-atividade, a biblioteca básica, sala de estudos e monitoria local. Em síntese, esses são os espaços que compõem o polo de apoio presencial. Nós temos aqui, né, a ilustração de um polo de apoio presencial em atividade. Em questão, o polo que fica no município de Santos, próximo aqui à sede da Universidade Metodista, na Baixada Santista. Para poder ilustrar de maneira mais precisa o que é necessário ter no polo de apoio presencial, principalmente para fins de atendimento das necessidades dos cursos praticados, em especial a graduação, porque é a modalidade de ensino, no caso o nível de formação, que tem maior incidência e maior exigência em relação à estrutura local. Tudo aquilo que nós tratamos com os parceiros nas negociações prévias e nos documentos ilustrativos e orientadores, eles são pautados nas necessidades da graduação. Os cursos de pós-graduação, eles exigem menos estrutura do polo de apoio presencial, porque o aluno tem um perfil mais autônomo. O aluno de pós-graduação ele vai nos polos apenas para fazer prova, e para deixar as informações mais pontuadas, nós vamos falar um pouquinho, de maneira breve, agora no nosso encontro, sobre o sistema de AD praticado pela metodista, para que em seguida nós comecemos a detalhar os espaços do polo de apoio presencial e entender como que esse sistema se operacionaliza, como que ele se encaixa na estrutura do polo. Agora aqui nós temos no slide uma ilustração que já é do conhecimento de vocês, que fala do sistema EAD da metodista, nessa tela sobre como funcionam os cursos de graduação. Vocês sabem que os cursos de graduação da metodista, eles são organizados por transmissões satelitais ao vivo. Cada curso tem um dia da semana pré-agendado para o seu encontro presencial, e nesse dia do encontro presencial que os alunos comparecem no polo, ele participa de 2 momentos. Um desses momentos, é aqui o ponto de partida, né, do nosso esquema, é a teleaula.
A teleaula acontece dos estúdios da Universidade Metodista. Eu falo para vocês agora de um desses estúdios. A universidade possui mais estúdios em sua estrutura. E os professores, são chamados como os professores temáticos, que são os docentes que ministram as aulas, a partir do estúdio, eles vão ministrar as aulas com auxílio de recursos audiovisuais, slides, vídeos e outros mecanismos interativos para que a aula seja além de atender dentro das questões ligadas ao conteúdo proposto, mas sobretudo para chamar a atenção e para que ela tenha uma didática aplicada para a modalidade. Essa aula é transmitida via satélite para todos os polos de apoio presencial e lá no polo, na telesala, que é um espaço que nós vamos ilustrar mais para frente, nós temos a transmissão ao vivo. Os alunos do polo, né, eles conseguem se comunicar com esse docente por meio de um chat. Quem modera esse chat é um monitor local, que é um funcionário do polo de apoio presencial, que existem pré-requisitos para essa função, que nós vamos tratar em outros documentos e outros mecanismos de comunicação. Mas esse monitor local faz a comunicação via chat dos alunos presentes no polo para o docente que está aqui nos estúdios da Metodista ao vivo. E o professor, por sua vez, também solicita a participação dos alunos e o monitor local é que vai recolher essas participações dos alunos e repassar por meio do chat, que fica hospedado no ambiente virtual de aprendizagem que nós apelidamos de AVA, a sigla, para que o professor tenha acesso a essas participações e possa, na existência de tempo, durante a teleaula, tratar dessas questões. Depois desse momento da teleaula, no mesmo dia os alunos se reúnem no segundo horário ou antes da teleaula para fazer a aula-atividade. A aula-atividade ela é feita à distância, né? Ela tem um período de atividades realizadas no laboratório de informática do polo e nós chamamos o laboratório de informática do polo de sala de aula-atividade. Os professores eles encaminham os trabalhos ao serem produzidos e os alunos, em um grupo de até 5 integrantes, esses alunos eles vão produzir integrantes. A minha letra não é muito bonita, vocês não reparem, tá? Mas só para poder ilustrar a quantidade de pessoas que nós temos aqui destacada na imagem. Então, são 5 integrantes que vão compor este grupo e produzir a aula-atividade. Então, todos os dias, os alunos nos cursos de graduação, nós temos no polo de apoio presencial esses dois momentos acontecendo. Nós temos a teleaula e nós temos a aula-atividade. Nós temos uma agenda semanal de cursos que ela tem uma variação de quantidade diária. No polo de apoio presencial existem alunos de graduação de segunda a sábado, mas cada dia são alunos de cursos diferentes. Existem dias que nós temos 2 cursos, existem dias que nós temos 3 cursos. Se um polo de apoio presencial possui 2 telesalas e 2 salas de aula-atividade, ele atende plenamente, numa primeira oferta, todos os cursos que são liberados para as inscrições, se eles formarem turma. Na existência de menos espaços, a gente tem que reduzir a quantidade de vagas oferecidas em cada polo de apoio presencial. Mas o objetivo é que o polo possa ter todas as turmas em operação para que ele otimize o seu investimento e a ocupação do polo. É sempre importante frisar, melhor dizendo, que a quantidade de telesalas e de salas de aula-atividade, e aí eu reforço que toda vez que eu me referir à terminologia sala de aula-atividade, eu estou falando do laboratório de informática do polo de apoio presencial. A quantidade de telesalas e de salas de aula-atividade, elas têm que ser iguais, porque as turmas circulam nesses espaços. Tá? E você tem uma turma que no primeiro horário ela está assistindo uma teleaula na telesala, naquele mesmo horário a turma de outro curso está na sala de aula-atividade. No mesmo dia nós temos o intervalo e as turmas invertem a sua posição. Aquele grupo que estava na telesala, ele vai participar da aula-atividade lá no laboratório de informática e o grupo que estava no primeiro horário na sala de aula-atividade, ele vai para a telesala assistir a sua teleaula ao vivo. Esses 2 espaços são usados a todo instante. Então, não é possível o polo ter mais telesalas e usar mais telesalas do que salas de aula-atividade, porque o encontro presencial é composto por esses 2 momentos para cada turma. Isso relativo à graduação. Para a pós-graduação,
como nós antecipamos, os cursos eles têm uma flexibilidade maior, tá? Diferentemente dos cursos de graduação, que o aluno frequenta o polo toda semana, tem encontros presenciais obrigatórios no polo, o curso de pós-graduação ele é feito totalmente à distância, tá? Então, os alunos eles não assistem aula por satélite, essas aulas não são do polo, tá? Mas ele assiste por duas plataformas de tecnologia, que é o Elluminate, que é uma ferramenta de videoconferência, aonde ele tem o que nós chamamos de web aula. Então, o aluno de pós-graduação, ele também assiste a uma aula ao vivo. Só que, diferentemente da graduação, que essa aula ao vivo é transmitida no polo por meio do satélite, ele assiste essa aula pela internet e nós chamamos de web aula. A semelhança com a graduação é porque o aluno de graduação ele tem acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e o aluno de pós-graduação também. Mas como eles assistem os conteúdos e participam dos encontros é diferente. Os alunos de pós-graduação, né, eles só vão no polo de apoio presencial para poder fazer as provas, né? E se ele precisar, usar biblioteca e tudo mais, mas não tem encontro presencial. Então, em síntese, o aluno de pós ele vai no polo de 6 em 6 meses para participar da prova do final de semestre e depois da conclusão do seu curso, que é em torno de 18 meses, ele vai fazer a defesa de conclusão de curso também pela ferramenta Elluminate. Tá? Então, nós já falamos aqui da tecnologia, que o aluno assiste a web aula pela internet. Nessa web aula, ele tem acesso ao professor temático e ao professor auxiliar diretamente, né? O professor temático que vai ministrar a web aula e o auxiliar é que vai fazer a moderação das sessões do chat dessa web aula. Tá? As atividades elas contam com a web aula e também com uma série de outros recursos audiovisuais e didáticos que são inseridos no ambiente virtual para que o aluno acompanhe entre uma web aula ou outra. E no polo de apoio presencial, ele só vai fazer as provas semestrais presenciais e a apresentação do seu TCC. Na pós-graduação, os intervalos das web aulas são de 15 dias, são quinzenais. Na graduação, toda semana o aluno tem a teleaula no polo. Na pós-graduação, quinzenalmente os alunos têm as web aulas ao vivo da sua residência ou de qualquer outro local que ele tiver acesso à internet. As necessidades de recursos técnicos para pós, elas são cabíveis ao aluno e não ao polo. E aí nos informativos tem sempre esse destaque para que o aluno tenha ciência da capacidade do computador que ele vai utilizar, da banda de internet que ele vai contratar, para que ele tenha aí acesso pleno aos conteúdos. Agora, nesse novo slide, nós vamos falar um pouquinho, reforçar informações que já foram antecipadas quando nós estabelecemos os diálogos para abertura de novo polo de apoio presencial, mas aqui trata das competências das partes, né? Nós formamos aí um quebra-cabeça para ilustrar esse sentido de parceria, embora seja um contrato de relação profissional, de relação administrativa, que é celebrado, mas a gente trata sempre com o conceito de parceria, né? É por isso que nós apresentamos isso como modelo de parceria, porque é a união de forças, né? E aí esse grande quebra-cabeça, onde todas as peças são importantes, é que faz com que a qualidade da Universidade Metodista seja espelhada em cada região. Aqui nós podemos observar nas cores azuis, nas peças azuis, os itens que são responsabilidade da metodista e nas peças em laranja, os itens que são de responsabilidade dos parceiros. Então, falando daquilo que diz respeito às competências e responsabilidades da metodista em relação à parceria, a metodista é responsável por ceder aos parceiros os coordenadores pedagógicos regionais, que são profissionais da metodista, que prestam serviço no polo de apoio presencial, em uma agenda específica, e faz essa comunicação mais presente da universidade em cada ponto de apoio presencial, em cada polo, e podendo acelerar ou agilizar algumas respostas, algumas operações e sempre auxiliar o polo nas necessidades que são da responsabilidade. Da mesma forma, compete à Universidade Metodista, como dona, detentora do know-how em educação de nível superior, a capacitação para todos os processos administrativos. Todos os agentes da educação à distância da Metodista, sejam do polo de apoio presencial, sejam da Universidade Metodista, seja de finalidade administrativa ou pedagógica, eles são capacitados com certificação para o exercício da sua função.
Também compete à universidade a responsabilidade de estar regular e legalmente credenciada para a oferta de educação à distância, cumprindo para isso uma agenda bastante densa de relacionamento com o Ministério da Educação. O credenciamento, né, e a regularidade para a oferta não pressupõe apenas um processo burocrático, é um processo de investimento. A universidade ela paga taxas para poder ser credenciada para a educação à distância, pelos serviços de avaliação que o MEC realiza, e para a abertura de novo polo, cada novo polo da universidade já entra para o rol de polos contratados como uma despesa que a metodista tem que efetuar o pagamento. Também é de responsabilidade da metodista a contratação dos professores temáticos e professores auxiliares, estes que trabalham da sede da universidade. Toda a gestão acadêmica também é realizada pela universidade. O parceiro, o polo de apoio, o mantenedor do polo de apoio presencial não precisa se preocupar com sistemas de gestão de informação, com arquivo de documento de aluno, com processos acadêmicos administrativos em caráter executivo, porque tudo isso compete à universidade, tanto pelo seu compromisso com a qualidade do serviço que presta e, sobretudo, no aspecto legal. A universidade certificadora que tem que prestar isso. Por conta, pegando um gancho no tema anterior, no bloco anterior, todo o sistema de tecnologia da informação, e aí considerando serviços de internet, serviços de satélite, sistemas de gestão, sistemas de inscrição online, todas as ferramentas para facilitar o trabalho é de responsabilidade da universidade providenciar e manter, né, prover essa necessidade. A universidade é responsável pela existência dos estúdios, manutenção dos estúdios e da equipe de profissionais que é necessário para que tudo esteja funcionando a contento, né? E isso tem um grande trabalho porque você produzir uma série de conteúdos e sempre ao vivo, como nós produzimos, requer uma equipe de profissionais com muita capacidade de operação, mas sobretudo um grande comprometimento, porque na transmissão ao vivo não é apenas uma relação de comunicação, mas é uma relação formativa, onde os profissionais envolvidos e tudo aquilo que acontece naquele dia vai impactar os nossos alunos em seu desenvolvimento acadêmico, né? Então tem que existir um grande compromisso em relação da universidade e toda a parte que cuida sobre isso, né? E eu reforço essa questão porque não é apenas o aspecto físico, de estrutura, mas sobretudo de pessoas preparadas para exercer essa função de maneira plena. E emendando aí com a questão dos estúdios, a estrutura tecnológica para transmissão satelital ao vivo, né, que é o serviço que é prestado do sinal que vai para o satélite e chega em plenas condições em cada polo de apoio presencial. Falando agora das atribuições em laranja, que são do nosso parceiro, tá? Antes de eu falar dos pontos, em síntese, o parceiro é responsável por toda a estrutura física e tecnológica local e também os recursos humanos. E transformando isso aqui em pontos, o que é responsabilidade do parceiro? Implantar as telesalas e os laboratórios de aula-atividade, aí inserindo os mobiliários, os equipamentos, os serviços de tecnologia e eletricidade adequados para o exercício das operações que acontecem nesses espaços, bem como considerar os aspectos de iluminação, refrigeração, limpeza e todos os aspectos de conservação. Também é de responsabilidade dos parceiros a recepção, tá? No caso secretaria, e salas de coordenação e monitoria. Secretaria não é o serviço de secretaria acadêmica, mas o atendimento administrativo aos alunos naquilo que compete ao polo e que nós abordamos em um dos primeiros slides quando caracterizamos o polo de apoio presencial. É de responsabilidade do parceiro o atendimento, prover a equipe para esse atendimento presencial, que, reforçando, não é executivo, ele é intermediário. O atendimento presencial vai orientar os vestibulandos, os candidatos de pós e os alunos os canais para que eles tenham acesso direto à instituição e como que eles solicitam serviços e tiram as suas dúvidas e, dentro da sua possibilidade, esclarecer outras dúvidas que sejam possíveis também em nível local. Mas nunca assumir e executar serviços diretos para os alunos, como emissão de documentos e declarações. É de responsabilidade do polo a aquisição e a instalação da antena de recepção satelital, internet, os serviços de internet local dentro dos pré-requisitos de capacidade e banda estabelecidos pela universidade como necessários para a oferta dos cursos e o corpo técnico administrativo local. Todos os colaboradores locais que fazem um atendimento, limpeza, segurança e os monitores locais que acompanham as turmas são atribuições dos parceiros.
A Metodista tem um profissional contratado em cada polo de apoio presencial, que é o primeiro item aqui, né, da minha fala nesse slide, que são os coordenadores pedagógicos. O polo providencia a sala de estudos, o espaço para a biblioteca, porque o acervo é algo fornecido pela universidade, e tem que estar atento e cumprir com as normas de acessibilidade, fazendo adaptações dos espaços conforme a legislação vigente. Então, nesse ponto, nós caracterizamos, né, os elementos da parceria para a educação à distância. Então, o que os parceiros precisam, dentro de um tempo previsto e acordado previamente com a direção de educação à distância da universidade, para que possa oferecer os cursos. Tá? Não existe a possibilidade do polo iniciar o seu trabalho sem possuir essa estrutura. Essa estrutura ela é condição legal, ela é pré-requisito para que seja liberada a oferta do processo seletivo de graduação no polo. Antes dessa liberação da Metodista, acontece uma liberação do Ministério da Educação. Os processos de abertura de polo, eles não são processos que a universidade tem autonomia para liberar o funcionamento de novas unidades. A universidade ela tem autonomia para dar abertura no processo junto ao MEC, porque nós temos cursos reconhecidos e nós temos uma avaliação com notas altas do Ministério da Educação, mas a universidade não tem autonomia para, após esse registro, liberar o funcionamento dessas novas unidades, desses novos polos. O Ministério da Educação, por meio de uma avaliação que se inicia no ato do cadastro com os documentos que os parceiros encaminham para oficializar as parcerias e o contrato de prestação de serviços entre a Universidade Metodista, o Instituto Metodista de Ensino Superior e a pessoa jurídica de cada parceiro, e completa essa avaliação nas visitas em loco. Então, para que as visitas aconteçam, os polos têm que ter essa estrutura que nós antecipamos de maneira sintética, que nós vamos agora falar de maneira mais ilustrativa, pronta para que possa receber a visita. Sem essa estrutura pronta, nós não podemos indicar o polo. Por conseguinte, o polo tem que ser retirado do cadastro do MEC, não vai poder participar da oferta futura, porque ele deixa de ser oficialmente um polo da Metodista, e passando, né, pela visita, mas faltando algum detalhe, o polo não tem condição de funcionar se não tiver toda essa estrutura. Nós vamos ter agora uma visão geral do polo de apoio presencial, né? Então nós vamos usar aqui algumas plantas de polo de apoio presencial para que a gente tenha essa visão. E aí eu estou usando como exemplos prédios que são ocupados integralmente para o polo de apoio presencial, e eu vou começar com o polo que fica no município de Bertioga, aqui no litoral paulista. É uma cidade muito, muito aconchegante, com praias lindas, e lá nós temos um polo de apoio presencial. Como você pode perceber, ele é um prédio de porte médio, ele tem 2 pavimentos, né? E nesses 2 pavimentos totalizam aí 600 metros quadrados de área construída, aonde são distribuídas as salas e as salas de aula atividade, biblioteca do polo de apoio presencial. Aqui uma coisa que a gente pode observar, desde já a preocupação com a acessibilidade, na entrada do polo nós não temos obstáculos para cadeirantes terem acesso. Olhando o polo aí com mais requinte, nós temos a planta baixa dessa unidade de Bertioga, aqui a planta térrea, né? Então aquela seta que eu fiz na foto anterior, nós temos o indicativo da porta, tá? Então aqui é a entrada principal. Nessa direção, os alunos têm acesso aqui à área de atendimento, a escada para acesso ao piso superior e, considerando os compromissos de acessibilidade, como são 2 pavimentos, nós temos aqui um toalete adaptado e, para aquele aluno que estuda em cima, um elevador. Tá? Como é um elevador para um pavimento só, são aquelas plataformas elevatórias, onde não é um elevador integral. Aqui nós temos a secretaria e a área de atendimento do polo, né? Então os candidatos e alunos são atendidos aqui, e essa área ela tem dois acessos, deste lado e deste outro lado. A mesma equipe que está aqui gerencia o público que vem pela portaria e os alunos que estão usando a biblioteca. O acervo bibliográfico desse polo fica na secretaria. Então, quando nós estamos vendo aqui nessa linha azul, que delimita esse espaço da secretaria, que é um espaço de 15 metros quadrados, ficam os livros nas estantes, e nesse balcão, os alunos que estão na sala de estudo, que é essa sala, eles têm acesso a esses títulos e fazem os empréstimos. Os livros, eles poderiam ficar dentro do espaço de estudo, só que você teria que ter um funcionário exclusivamente para que pudesse controlar o tráfego do acervo, que pudesse controlar
a utilização dos títulos e fazer os empréstimos de maneira oficial. Os livros não podem ser emprestados extraoficialmente, tá? Lembrando que o acervo é cedido pela metodista aos parceiros e na existência de livros faltantes, os parceiros que são responsáveis pela conservação desse acervo têm que repor os livros que faltam. Aí, dando sequência, né, nós temos aqui as áreas de circulação. Nesse prédio nós temos aqui uma telesala, aqui uma sala para reuniões e coordenação, uma sala de monitores, temos aqui 2 salas de aula-atividade. Eu vou falar com mais detalhes e aqui no fundo banheiros masculinos e femininos sem acessibilidade, porque nós temos a unidade acessível aqui na frente. Subindo as escadas, indo para o piso superior, né, nós temos aqui a saída das escadas, aqui a saída do elevador, aqui nós temos toaletes masculinos, toaletes femininos, acesso a mais 3 telesalas, tá? E mais uma sala de aula à atividade. Aqui nós temos, seguindo a circulação, acesso a uma área externa, como se fosse um mezanino, onde os alunos têm uma área para estar ao ar livre. Tá? Então, você vê que é um prédio, ele é um prédio de estrutura média, tem 600 metros quadrados, mas que comporta, dentro da sua estrutura, 3 telesalas e 3 salas de aula-atividade, acolhendo todas as turmas de oferecimento e podendo duplicar algumas turmas que tiverem uma demanda superior à capacidade. Vou dar um outro exemplo agora de um polo que funciona em um prédio, é uma estrutura própria, mas um prédio comercial, o polo que fica em Bauru, no interior de São Paulo. Então esse é o prédio onde o polo está localizado. Neste prédio, nos andares diversos, existem outros estabelecimentos e prestadores de serviço e o polo é instalado no 3º e no 4º andar. O acesso, nós temos aqui o acesso por escadas e aqui uma rampa para o cadeirante, para o deficiente ter o seu acesso independente. Isso é uma norma legal, não é algo optativo. Então nós temos esse acesso. Aqui nós temos um outro recorte da fachada de Bauru, aqui a comunicação visual da metodista, a escada e a rampa de acesso ao polo. Pegando aqui a planta, né, esse polo nós temos, como eu disse, 2 andares, o 3º andar, que equivale ao 1º piso do polo, e o 4º andar, que é o 2º piso. Pelo elevador, né, então aqui nós temos os elevadores, são 2 elevadores que atendem ao prédio, um hall. Os alunos têm acesso direto aqui à área de atendimento à secretaria, e nesse espaço ficou dividido a área de atendimento, a coordenação e o espaço para os monitores utilizarem. O acesso ao pessoal administrativo é por aqui e os alunos são atendidos nessa direção. Indo aqui ao fundo, o aluno tem acesso, aqui está escrito brinquedoteca, tá? Mas esse espaço é o espaço da sala de estudos do polo de apoio presencial. E assim como nós vimos em Bertioga, as estantes da biblioteca ficam dentro da secretaria, tá? O aluno não tem acesso direto, mas ele pode ou por aqui fazer o empréstimo dos livros e fazer as leituras nas cadeiras, nas mesas que estão na sala de estudos ou no mobiliário de outros espaços. Nesse pavimento nós temos aqui uma telesala e nós temos aqui uma sala de aula-atividade com banheiro acessível, sanitário masculino e feminino e áreas exclusivas para os funcionários. No 2º piso, nós temos aqui novamente, né, o elevador e o hall. Aqui o aluno já vem direto para as salas, né? Então, nós temos aqui um laboratório, outro laboratório, outra telesala e outra telesala. É um polo que comporta também 3 telesalas e 3 salas de aula-atividade. E aí, ele consegue ter o polo que também consegue, tendo dimensões aí que variam entre 350 e 400 metros quadrados, acolher uma grande quantidade de turmas e, além de todos os cursos oferecidos, conseguir ter um crescimento. Esse aqui é o 2º piso do polo, que fica no 4º andar, e aqui também tem sanitário masculino e feminino e mais um sanitário adaptado. Lembrando, em relação aos sanitários para deficientes, você não precisa ter um sanitário adaptado masculino e um sanitário adaptado feminino. Você tendo um sanitário adaptado, você atende aos 2 públicos. Vou dar um outro exemplo, o polo de Sorocaba, que é uma outra cidade aqui no interior de São Paulo. Ele é um polo totalmente térreo, diferente dos modelos que nós usamos anteriormente. E eu gosto de usar o exemplo do polo Sorocaba, porque dentro desse espaço que ele está funcionando, isso era um grande salão, que na implantação ele foi totalmente dividido para atender as demandas do polo de apoio presencial. Aqui nós temos um close, um recorte do acesso principal do polo, né? Então o aluno já tem o acesso, o vestibulando à área de atendimento. E aqui nós temos a planta, onde nós temos a explicação desses espaços.
Aquela entrada que eu destaquei na imagem anterior, ela é feita por este lado da planta, tá? Então não é na parte de baixo, é na parte lateral aqui, é onde nós temos aquela entrada principal. Os interessados e os alunos já entram, quem precisa de atendimento já tem aqui duas posições para atendimento. Nós temos aqui o espaço administrativo, onde existem aqui as estantes para os livros, conectadas com a sala de estudo. Então nós temos um balcão aqui, onde fica a sala de estudos. Os livros estão na secretaria, os alunos têm acesso ou por aqui para fazer o empréstimo. Nos 3 exemplos de polo que nós podemos utilizar, nós tínhamos a condição de ter os espaços da biblioteca anexados às secretarias. Se na sua unidade não for possível ter os espaços conectados, você pode manter os títulos aqui na secretaria e reservar uma sala em qualquer outro espaço para que possa ser implantada essa sala de estudos. É importante que ela exista e ela não pode ser um dos outros espaços de teleaula ou de sala de aula-atividade, porque esse espaço tem que estar disponível a todo instante para o aluno poder participar. Entrando no polo, né, nós temos aqui uma sala de aula-atividade, um acesso externo à sala de estudos, aqui um corredor que eu tenho uma telesala, mais 2 salas de aula-atividade e as outras telesalas. Aqui nós temos um quadro grande de toaletes, aqui tem um toalete acessível, e aqui do outro lado mais sanitários, tá? E por aqui o acesso à brinquedoteca do polo de apoio presencial. Este também é um espaço, né, de quase 600 metros quadrados, é um prédio mediano também, que comporta, né, com capacidade para 45, 35, 30 pessoas, em média, por sala de aula, e também tem 3 telesalas e 3 salas de aula-atividade, dando conta de atender plenamente todos os cursos oferecidos pela Metodista à distância, reforçando cursos de graduação. Vamos agora, né, nós já falamos de maneira geral do polo de apoio presencial, tivemos aí a possibilidade, a oportunidade de conhecer, tanto em fotografias quanto no desenho arquitetônico, algumas unidades já em funcionamento. Nós utilizamos 3 unidades diferentes, um prédio de 2 pavimentos de uso exclusivo do polo de apoio presencial, outro prédio comercial, onde nós também usamos 2 pavimentos, mas é um prédio que tem outras prestadoras de serviço e outras instituições, estabelecimentos nos demais pavimentos, e um polo totalmente térreo. A única exceção que nós não tivemos aqui um exemplo para poder apresentar são casos de polos que funcionam dentro de escolas. Nós temos uma grande quantidade de parceiros que possuem polos de apoio presencial implantados em escolas particulares de ensino médio, aonde eles aproveitam as salas de aula para transformar em telesalas e outras salas dedicadas ou laboratório de informática da escola para poder transformar em sala de aula-atividade. Em síntese, a estrutura dos espaços é a mesma. O que diferencia nesse caso é que o espaço ocupado por um polo de apoio presencial num colégio, ele é compartilhado com as atividades daquele colégio. No funcionamento de telesalas e sala de aula-atividade não tem muitas complicações, porque o colégio não tem aulas noturnas, são colégios particulares e naquele período as salas estão ociosas. O grande desafio é como você encaixar dentro de um colégio as necessidades administrativas, e nós vamos falar um pouco agora dessas necessidades, olhando com detalhe os espaços administrativos, porque eles têm que ser privativos, aqui não tem como compartilhar por uma questão de operação. Tá? Então, voltando aqui aos slides, nós vamos falar agora da implantação, reforçando, né, e ilustrando os espaços administrativos e de uso geral. Nós consideramos espaços de uso geral aqueles espaços que todos os alunos e todo o público que frequenta o polo tem que ter acesso a todo instante. Por isso que eu disse que na relação com a escola, isso é o que tem que ser bastante observado, porque a biblioteca, se o polo utiliza a mesma biblioteca da escola, por exemplo, não pode ficar restrita a participação do aluno de educação à distância apenas no período noturno, quando os alunos da escola não têm. Tem que ser um espaço usado a todo instante. E também a questão de operação, né? Os livros eles são emprestados, os livros da Metodista são emprestados por um sistema de gestão. Vamos agora analisar primeiro uma planta e depois nós vamos ter fotos que ilustram esses espaços da estrutura ideal de atendimento do polo de apoio presencial. Nós temos aqui, né, esse aqui é um croquis de uma área de atendimento que é praticada aqui na Universidade Metodista, tá? É a mesma área do processo seletivo da universidade e que aqui na nossa prática nós atendemos todos os vestibulandos.
mas no polo de apoio presencial essa estrutura permite com que se atenda os alunos e os vestibulandos. Então nós temos aqui as mesas para atendimento, tá? E nós indicamos mesas ao invés de balcão porque as mesas já têm altura para serem atendidas, para atender, possibilitar o atendimento de um cadeirante ou de qualquer pessoa que tenha mobilidade reduzida e precisa de um espaço de atendimento com uma dimensão menor. Então nós temos aqui onde as pessoas são orientadas, tiram dúvidas sobre metodologia dos cursos, sobre dias das aulas, sobre como funcionam os cursos da metodista, e os alunos entendem de uma maneira mais específica como que eles podem ter acesso à universidade. Cadeiras de espera, que é sempre importante, e aqui nós temos uma bancada de autoatendimento, que é um balcão alto, onde tem máquinas e monitores que os alunos que já conhecem os processos vão até lá e façam essa solicitação. Isso porque os funcionários de atendimento do polo, né, a equipe que fica aqui, não pode fazer inscrição para o processo seletivo para o candidato, não pode fazer a solicitação em nome do candidato, porque isso é feito de obrigação dessas pessoas e são dados que nós temos responsabilidades com isso. Então, existe esse balcão de atendimento para que, depois de serem orientados aqui do que e como fazer, eles se dirijam até aqui e, por meio dos terminais, eles consigam as suas solicitações. Essa sugestão de espaço é considerando um local que tem aqui 30 metros quadrados, que é mais ou menos a dimensão desse espaço que nós estamos dando como exemplo. Você não precisa ter uma sala de atendimento no polo de 30 metros quadrados. O que você tem que fazer é, no espaço que você tem, ainda que seja com uma mesa, uma longarina de espera e um computador para autoatendimento, fazer funcionar dessa maneira. Tá? Então, é interessante que seja uma mesa, que tenha um computador fora da mesa para que a pessoa tenha acesso a um terminal de autoatendimento e local para espera. Para ilustrar isso, tá? Esse espaço que nós utilizamos fica aqui no atendimento do processo seletivo da metodista. Nós vamos ver uma foto com mais detalhe. Aqui nós temos um carro logotipado, onde é usado para ações promocionais aqui dos cursos presenciais. E dentro da área de atendimento, nós temos, né, como nós vimos no croquis, isso aqui é exatamente aquele espaço. Nós temos aqui as mesas e as cadeiras, né, os funcionários devidamente uniformizados que fazem um atendimento do público, cadeiras para espera, né? Observe que aqui as cadeiras elas têm até braços para possibilitar o preenchimento de formulários, algumas questões, e aqui os terminais de autoatendimento. Né? Aqui nós temos várias posições, são 8 máquinas que são utilizadas aqui. No polo de apoio presencial, a quantidade vai variar de acordo com a demanda. E aí cada mantenedor de polo aqui tem que mensurar isso, se a estrutura está suficiente, e tomara que todo mundo tenha que ter mais computadores, porque isso significa que o movimento no polo está grande, tá? Isso daqui é alto porque se eu coloco aqui uma bancada de computadores com cadeiras de maneira confortável, as pessoas vão deixar de usar isso para solicitar serviço e vão começar a usar para navegar na internet, o que não é o objetivo. E aí se alguém precisar fazer um serviço, vai ter dificuldade de ter um equipamento. Por isso que é alto, porque a pessoa vai e faz o atendimento. Esses computadores aqui são conectados com uma impressora que fica aqui. Então se o aluno imprimir um boleto, um requerimento, ele faz isso, já vem aqui e pega essa impressão com o pessoal de atendimento. Aqui um close, né, um recorte mais próximo da foto em relação ao balcão, ao local de espera. Né? Então esse é o espaço para ter sempre uma identidade visual muito mais caprichada, então ter um cuidado com a cor, com a estética, a iluminação, todos esses cuidados, porque é a porta de entrada do polo de apoio presencial. Colocamos aqui também um recorte do monitor, aqui tem uma tela, como é um computador exclusivo para isso, né, aqui nós temos um template onde o aluno que vem aqui, ele se inscreve, no caso aqui, no presencial, na revalidação, modalidade especial, convênios e agora também à distância. Tá? E o template que é para o polo de apoio presencial, ele tem um outro conceito, porque no polo ele faz ou inscrição no processo seletivo ou solicita serviços. Aqui é como que as mesas se organizam, né? Então nós temos aqui 4 posições para atendimento, lembrando que no polo a quantidade vai variar de acordo com a demanda. Né? Aqui nós temos 4 bases porque nós temos um atendimento volumoso, é todo o atendimento do presencial e dos cursos à distância que acontecem aqui, nos polos isso é menor. Vou falar agora da biblioteca do polo de apoio presencial. Nós vimos nas plantas, né, nos exemplos que nós damos, que as bibliotecas elas ficam anexas às secretarias. Para que essa sugestão? Né? O acervo bibliográfico do polo, aí nós temos uma ilustração desse acervo, ele é um acervo que cabe em 2 estantes de 2 lados, dependendo do tamanho do polo, 3, 4 estantes. Se o polo optar em ter uma biblioteca exclusiva, ele tem que ter um funcionário lá dedicado a fazer o empréstimo dos livros.
E como os alunos eles têm uma variação de investimento, pode ser que no primeiro momento não seja a opção adequada. Então a nossa sugestão é que junto à área de atendimento do polo, onde já tem funcionários contratados para desenvolver isso, que fique à visão dos alunos as estantes ali com os livros. Né? Aqui nós temos um exemplo claro, aqui nós temos aqui no cantinho da foto, tomara que dê para vocês perceberem daí, um balcão. Então a pessoa chega até aqui, nós temos um funcionário que senta aqui, esse balcão atende alunos, atende vestibulandos, e a pessoa que vai para outros serviços e o aluno que quer um livro emprestado. A pessoa pega o livro e faz o empréstimo pelo sistema. Se você observar no fundo, nós temos uma transparência aqui, onde nós estamos passando essa marcação. Ali é a sala de estudos deste polo. Esse polo é o polo de Bauru, que nós conhecemos a planta dele. O aluno que vai fazer o estudo acessando pela sala, ele tem aqui um balcão, onde esse funcionário vem e faz o empréstimo, entrega o livro por aqui, para que ele faça os seus estudos. Essa é a saída mais inteligente para a biblioteca e que nós recomendamos. O polo pode ter uma biblioteca exclusiva, num espaço privativo, que esteja junto com a sala de estudos, mas ele tem que ter um profissional que não pode ir lá só na hora que o aluno precisa do livro, ele tem que ficar lá a todo instante. Aqui mais ângulos de fotos, né? Então nós temos aqui as estantes, né? Aqui você vê o balcão que fica no fundo e a sala de estudos onde os alunos fazem as leituras. No polo também tem a sala de coordenação, aonde o coordenador administrativo e o pedagógico executam suas atividades. É uma sala simples, com mesa, equipamentos de computação, armário e cadeiras para atender as pessoas que precisam falar com essas coordenações. Também a sala dos monitores, né? A sala dos monitores é como se fosse um espaço, uma sala de professores, reforçando que os monitores não são professores, mas é um local onde eles podem se sentar nos intervalos antes das aulas começarem e poder guardar os seus pertences que eles não quiserem levar para as aulas. É uma sala comum com mesas, cadeiras e armários. Vamos falar agora dos espaços mais importantes do polo, que são os espaços pedagógicos. E esses espaços merecem toda a atenção, porque a avaliação positiva desses espaços incidem na avaliação positiva dos cursos, reconhecimento dos cursos e, com isso, uma maior projeção de marca e qualidade do que a gente desenvolve, tanto aqui quanto em cada polo de apoio presencial. O principal espaço, que todo mundo, quando pensa em educação à distância, logo remete a esse nome, é a telesala. A telesala é a sala onde o aluno assiste a aula ao vivo. Nesse croquis, nós temos uma sugestão, onde nós temos aqui, essa é uma sala grande até, ela tem cerca de 70 metros quadrados, ela comporta até 60 pessoas. Nos polos de apoio presencial, a gente recomenda salas entre 40 e 70, para que possa favorecer o crescimento do polo. Salas muito pequenas forçam o polo a ou limitar o número de vagas ou reduplicar investimento para uma turma pequena. Então aqui nós temos as carteiras universitárias, elas podem ser estofadas ou não, isso não é pré-requisito, o importante é que elas sejam confortáveis e limpas. Elas têm que estar com afastamento ocupar a área de 1 metro quadrado. Nós temos aqui a entrada, a parte posterior, o telão posicionado aqui no ângulo lateral da sala, para que ele possa atender o campo de visão de mais pessoas. E nessa mesa, que nós temos aqui no balcão, vou reforçar as linhas da mesa com a minha caneta, o monitor do polo fica conectado com a sede por meio do chat, e ali ele consegue enviar as dúvidas dos alunos e tudo mais. Pegando a ilustração do croquis, nós temos aqui a foto de uma das telesalas, e aí alguns elementos que não aparecem no croquis. Nós vemos aqui as carteiras, a mesa do monitor, o telão, o data show, que nesse caso, pela dimensão da sala, ele precisa ser no meio da sala. Aqui nós temos o sistema de som, então aqui nessa sala se comporta 2 caixas de som aqui no alto. Você pode ver que a parte de cabeamento é toda embutida. Ventiladores, o polo não precisa ter ar-condicionado, mas dependendo da região você tem que seguir os critérios de necessidade da região para conforto climático. Então ar-condicionado ou ventilador conforme a necessidade. Aqui outra sala, no exemplo mais bem parecido, nós temos aqui o acesso. As cadeiras, observe que as cadeiras aqui não são acolchoadas, mas são cadeiras de uma cor bonita, são cadeiras limpas e que projetam também uma ideia de conforto, de qualidade de espaço. Data show, o telão, aqui a mesa onde o monitor do polo trabalha. Aqui nesse caso o sistema de iluminação e de som é todo embutido, então favorece
em relação à estética da sala. Como é uma sala com muitos vidros, né, nós temos aqui persianas que bloqueiam a iluminação. É algo a ser tem que ser observado por conta da necessidade de ter visibilidade com qualidade do docente. Aqui mais uma sala, também com carteiras universitárias sem acolchoar, na mesma estrutura das demais. E nós estamos indo agora para a sala de aula atividade. Sempre que nós falarmos laboratório de informática do Polo de Apoio Presencial ou sala de aula atividade, nós estamos falando do mesmo espaço. Sala de aula atividade porque é alusão ao trabalho que os alunos vão fazer ali. Então nós percebemos aqui, como nas ilustrações anteriores, né, as mesas são mesas que comportam até 5 pessoas, porque o grupo de alunos que desenvolve tem acesso aqui ao computador e na mesa ele verifica a bibliografia e tudo que é necessário para fazer esse trabalho. Todos os dias os alunos utilizam essa sala e ela tem que existir em quantidade paritária à telesala. Para cada telesala do polo tem que ter uma sala de aula atividade. Aqui eu tenho um outro croquis, aqui uma sala de aula atividade, desculpem, que comporta até 50 estudantes, né? Então são aqui 10 mesas com 50 cadeiras no entorno com a mesma estrutura de funcionamento. Aí é importante sempre ter noção, né, dos espaçamentos, não pode ficar muito apertado, tem que se possibilitar a circulação do grupo de alunos na sala. Vamos ilustrar agora as salas de aula atividade com o que acontece nos polos já implantados. Né, aqui nós temos uma das salas de aula atividade, então vocês observem as mesas com as cadeiras. Aqui nós usamos um modelo de computador da Positivo, que tem no monitor o CPU, então elimina espaços, necessidade de colocar, né, racks e algumas questões no entorno e também de cabeamento, que é um cuidado que tem que ser tomado tanto para a qualidade e manutenção dos equipamentos, sem ficar precisando reparar e consertar os equipamentos, mas sobretudo estética, né? Então muitos cabos dão uma ideia de desorganização e além de colocar em risco a segurança das pessoas que estão lá por conta de problemas elétricos, curtos e outras coisas desse tipo. Então nós temos aqui uma ilustração, aqui um exemplo, né, de uma outra sala de aula atividade de um outro polo, aqui um recorte da mesa, né, aqui até uma mesa maior do que é o usual, as mesas elas podem ter entre 80 e 1,20 m no mínimo, aqui é uma mesa com tamanho maior, mas é um recorte para que vocês tenham uma noção. E aqui uma imagem de outro polo de apoio presencial, com mesas nas cores também que aludem a metodista. Você vê que os polos têm tons de branco e azul, e as mesas bem espaçadas, um polo muito bem implantado com boas máquinas e garantindo o funcionamento da sala de aula atividade. Aqui é a sala com os alunos, né, para que a gente compreenda como que isso funciona. Nós temos aqui 2 polos diferentes, mas que têm espaços que atendem que atendem de maneira plena a sala de aula atividade. O modelo da mesa às vezes muda, né? Aqui nós vemos uma mesa branca, agora aqui nós estamos vendo uma mesa retangular com uma madeira mais clara, aqui nós temos umas mesas redondas, mas ambas atendendo às necessidades da aula atividade. Então que vocês observem o croquis e as fotos para a implantação deste espaço. A brinquedoteca. A brinquedoteca é um espaço que atende ao curso de pedagogia. É um requisito legal do Ministério da Educação. Nós temos aqui, né, uma sala que tem que ter no mínimo 15 metros quadrados, onde a gente encaminha, né, para os parceiros os itens que compõem a brinquedoteca e que os alunos de pedagogia eles desenvolvem aqui atividades práticas, reforçando os aspectos lúdicos. Então você tem na organização da brinquedoteca setores com brinquedos que aludem à vida doméstica, à leitura, a uma série de outras relações que são importantes na formação do educador infantil. Vamos agora tratar de um tema importante, já encerrando o último ponto, né, da nossa fala sobre acessibilidade. Algumas pessoas elas sempre têm a visão de que a acessibilidade ela deve acontecer apenas quando você tiver a necessidade por ter um aluno cadeirante ou um aluno deficiente. Alguns elementos de acessibilidade que são mais específicos, eles permitem que a gente tenha de fato essa postura, esse entendimento. Existem coisas que eu só vou produzir diante da necessidade. Uma regra, uma legislação de acessibilidade que tem que ser praticada, independente de você ter ou não alunos, é de tornar o primeiro acesso do espaço acessível. O que isso pressupõe? Né? A chegada
do aluno, a chegada do vestibulando no polo de apoio presencial, ela deve ser garantida por meio de cuidados com acessibilidade. Então, independente ou não, se o polo tem alunos com deficiência, seja física, física cadeirante ou física que prejudica a locomoção desse aluno, mas ele não é cadeirante ainda, tem que ser garantidos antes do funcionamento do polo. Se o Ministério da Educação visitar um polo que não está acessível, todos os outros são prejudicados. Então, nós vamos reforçar alguns cuidados que são necessários em relação à implantação, reforçando os aspectos da acessibilidade aqui. Então, detalhando isso, nós temos aqui uma foto, isso aqui é um espaço interno da Universidade Metodista, né, que como nós temos uma área interna com muitos prédios e passeios internos, isso é preciso que a gente tenha cuidado. Então, há rampas de acesso às calçadas e meios de circulação destacadas, né, nos padrões universais, tanto de cor quanto de sinalização. Então, dentro da universidade, todas as calçadas, é isso o polo de apoio presencial, está num espaço que tem mais de um prédio, como colégios ou outras faculdades, tem que se ter cuidado no acesso, na circulação do cadeirante dentro do campus, e esse acesso à calçada para transitar entre os prédios ele é obrigatório. Aqui nós temos um exemplo de rampa, né? Aqui também é uma estrutura da universidade. Nós temos aqui um prédio, né? Um prédio que é usado para o colégio metodista e também alguns cursos da Universidade Metodista. Ele é superior ao nível da rua. Numa parte da foto que não aparece aqui existem, né, alguns degraus para que os alunos acessem e uma rampa, né, dentro das dimensões de inclinação estabelecidas pela BNT, aonde o aluno cadeirante ou o aluno com deficiência de locomoção, dificuldade de locomoção, tem acesso à portaria principal. Observe os cuidados com o corrimão. O corrimão tem dois apoios, né, um para a pessoa que vai de pé e para o cadeirante. Essa é uma rampa padronizada, então nós temos que ter esse cuidado. Né? Aqui é uma rampa que ela faz uma curva, mas ela pode ser reta, ela só precisa ter esses cuidados de inclinação, sinalização e o corrimão com os dois guarda-corpos, né, nas alturas indicadas. Uma coisa que é muito crítica em relação aos toaletes acessíveis. Como eu antecipei no início da nossa fala, nós temos, às vezes, a ideia de pensar que eu tenho que ter um banheiro masculino e um feminino adaptados, né? Ou às vezes eu escolho um dos banheiros separado por gênero, ou masculino ou feminino, e transformo ele adaptado. Tá? Você não pode fazer isso. Você pode ter um só banheiro adaptado que atende ao público feminino e masculino, e ele sempre esse banheiro sempre atendendo exclusivamente esse público. Se você for colocar um masculino e feminino, dentro dos toaletes tem que ser um para cada gênero. Aqui nós temos, né, o detalhe da porta que abre para o lado de fora, o corrimão da porta, a área de circulação, a elevação da bacia sanitária. Aqui, né, mais barras para que a pessoa consiga fazer a transposição. Então a cadeira ela vem aqui, ele se posiciona, o cadeirante segura nas barras e faz a transposição da cadeira para a bacia sanitária. Temos aqui um detalhe, né, desse mesmo toalete, aqui a área de circulação, onde a cadeira o cadeirante coloca a cadeira para fazer a transposição. Repare que aqui onde a gente já verifica a pia, o lavatório, nós também temos ali barras, e aqui o detalhe da pia com as barras. Todos esses elementos têm alturas próprias. O sanitário, eu estou usando aqui esse espelho, mas a gente viu na foto anterior, você pode voltar aí na gravação do vídeo se você quiser. Você tem uma de 10 centímetros aqui, uma elevação. Essa é uma opção, e tem a opção de utilizar também uma tampa que garanta esses 10 centímetros, mas essa versão é a mais recomendada. Barras de apoio perto da bacia sanitária, barras de apoio perto do lavatório. Então, nós concluímos, né, de uma maneira sintética até, a explicação do que é necessário para que se tenha e para que se implante um polo de apoio presencial. Para te auxiliar de maneira técnica e bem mais específica em relação a todos os pontos colocados aqui nessa nossa fala, nós temos o manual de implantação que vocês receberão, dependendo do caso do público que esteja assistindo esse material, já receberam esse material com essas normas técnicas, e eles vão replicar
Todos esses pontos que nós apresentamos aqui nessa fala sobre a implantação de polos de apoio presencial, sendo mais específico com detalhes e recomendações técnicas. Eu agradeço a atenção de todos vocês e juntamente com a minha equipe nós estamos à disposição para tirar as suas dúvidas naquilo que diretamente nós tivermos condição de auxiliar e em dúvidas muito específicas e muito técnicas fazer essa relação entre os polos de apoio presencial e os seus mantenedores com as áreas competentes da Universidade Metodista para que a gente tenha êxito na implantação. Muito obrigado.